Seja bem-vindo a bordo de mais um Decolecast. Hoje a gente vai estar realizando o voo 0308 com destino a Nova York. E é um prazer ter a bordo o convidado de hoje. É especialista na área da aviação, piloto de linha aérea há mais de 20 anos. Atuou inclusive aqui no Brasil, na mesma empresa que eu trabalhei, na diretoria de operações. Hoje tem a própria empresa nos Estados Unidos. Na verdade, não é só a própria empresa, né? Já são mais do que uma empresa, que era a Jetways, que acabou se transformando na JetFlow. Ele vai falar um pouco sobre isso também, e principalmente a TS Immigration, que é o que a maior parte das pessoas hoje está interessado. Então, é um prazer ter a bordo hoje o comandante Armando Petri Júnior. Moresco, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui, sempre agregando, né, aos nossos colegas da aviação, e espero esse bate-papo aqui poder esclarecer o que for necessário para os colegas que têm projeto, intenções de ir para os Estados Unidos, convalidar as licenças e morar legalmente, produzir legalmente nos Estados Unidos através de uma residência permanente. Obrigado pelo convite. Nossa, isso eu noto que já foi no passado, né, o American Way of Life, né, o American Dream, né, de muitas pessoas daqui de irem para lá. Mas hoje o que você falou é bem interessante, né? Na época que eu, por exemplo, tive o desejo de ir para os Estados Unidos, o que mais pegava é que a pessoa ia para trabalhar como motorista de caminhão, lava-prato, trabalhar no McDonald's, chapeiro, várias coisas, e não que isso não seja algo de valor, mas para quem já era piloto, era um processo bastante complicado você passar por isso enquanto aguardava a aprovação de morar legalmente lá, né? Então eu queria que você falasse um pouco, até para você que talvez não conhece o Petri, como ele é mais conhecido na aviação, e a minha história. Eu mesmo participei de todo esse processo de convalidação de licença, validação do que é licença brasileira nos Estados Unidos, e é por isso que a gente estreitou bastante a relação. E eu conheço pelo menos aí fácil, umas 30, 40 pessoas que já fizeram esse processo de uma maneira muito bem organizada. Então é por isso que hoje ele está aqui, para ele falar um pouco sobre esse projeto da convalidação de licenças, e aí depois a gente vai falar sobre a parte da imigração. Petri, como é que está sendo esse processo, né? Que foi a maneira que você começou, né? Até se você quiser falar um pouco como que foi o teu processo do Green Card e tudo, e como Sim, que sim. você iniciou, é interessante para quem não te conhece saber já. Isso é uma história bem, que eu falo para todos os meus clientes e amigos, né? Não só clientes e amigos, que eu tenho muitos clientes e tenho muitos amigos clientes também. Na verdade, a Isso primeira já é coisa. uma validação, né? Porque se a pessoa é teu amigo, virou teu cliente, continuou teu amigo, Pois é, porque realmente. eu falo que assim, a pior coisa você fazer é você vender algum serviço, algum produto para um amigo. E é verdade. Porque caso dê algum problema, ou caso dê errado alguma coisa, talvez assim, não gosto que afete, né, a amizade. Então eu sou muito claro em todos os pontos para o nosso amigo tomar a decisão. E porque todo mundo que me procura, Moresco, me procura por uma coisa, pela credibilidade que eu criei no meu nome ao longo desses anos que eu trabalhei na linha aérea, na aviação, e isso daí me ajudou demais nesse momento que eu estou hoje, né? A questão de eu estar nos Estados Unidos hoje, que estou morando fora, todo mundo fala assim, cara, você é louco. Você saiu de uma posição confortável, que realmente estava numa posição confortável, tinha a minha senioridade dentro da empresa, a minha questão salarial, onde eu estava, que talvez hoje eu estaria lá tranquilamente para viver uma aventura e na visão dos amigos, né? Sem Na dúvida, porque verdade, não é uma aventura. Na verdade, eu estou vivendo um sonho que eu plantei há 20 anos atrás, justamente quando eu entrei a primeira vez nos Estados Unidos para fazer o simulador do Fokker 100 lá em Dallas, Fort Worth, lá em Arlington. Lembra que nós sim, fazíamos com lá certeza. em Arlington? Quando eu pisei a primeira vez nos Estados Unidos, eu falei, é aqui que eu quero morar um dia. Por quê? Questões de organização, questão de muita coisa, que não vem ao caso com a gente pontuar isso daí. E outra coisa também é a questão familiar. Só que não só morar nos Estados Unidos, o pior que morar nos Estados Unidos é você morar sem planejamento. Com Esse, certeza. esse é o pior cenário que tem. E eu demorei, vamos dizer assim, 20 anos para chegar onde eu quis, no planejamento. E olha que, mesmo planejando, demorando, etc., eu não tive
uma pessoa que eu falo assim, não tive um Petri lá atrás para me ajudar a simplificar o caminho, ajudar no qual que é o menor caminho, o menor custo. Só para você ter uma ideia, eu gastei mais de $220 mil em toda minha trajetória até sair meu green card, por conta de má orientação, inclusive de profissional na área de advocacia. Escritórios, gastei uma fortuna de consultas de 1 horinha para tirar dúvidas, e essas dúvidas eu entrava com uma, saía com duas. E isso daí sei bem do que você está chegou falando. num ponto que eu falei assim, meu Deus do céu. E todos eles foram, todos, não teve nenhum advogado que chegou para mim e falou assim, não, vamos tentar tocar seu caso. Não, todos eles foram taxativos em dizer que jamais eu conseguiria tirar o meu green card através da minha profissão, que é piloto de linha aérea. Mas, como bom brasileiro, nunca desisto, falei, não é possível. Por quê? O EB2 não é uma coisa que é moda, não é de agora. O EB2 já existe há mais de 25 anos. É um programa que existe, que não se sabe é aplicar. Então, isso eu respeito. Você não sabe mexer com isso? Existe a possibilidade, mas eu não sei aplicar. Podemos tentar o teu caso, vamos errar uma, vamos errar duas, pode ser que na terceira a gente acerte. E isso daí, como é um trabalho muito árduo, né? Você tem que pesquisar muita coisa, são muitas provas, muitas evidências, talvez ficaria mais fácil o profissional aplicar para um visto de estudante, um visto de, digamos assim, com passaporte europeu, para você ter você ter uma permissão de trabalho, que é muito mais simples que aconteceu comigo. Então, minha trajetória primeiro foi ter a coragem, planejamento e o apoio da família. Porque sem a família junto, isso não sai. Então, Cara, e essa é a triangulação mais importante, né? mais Porque aí importante. você tem as três coisas, né? Você sabe o que você vai encontrar, você tem como se manter lá de forma digna, de forma a manter aquilo que você já faz, mas tem a família junto com você, né? Já teve muita gente que levou a família para uma condição que no final ficou ruim para todo mundo. Né? Eu já vi, nessa trajetória que está fazendo agora 5 anos que eu estou morando de fato, né, nos Estados Unidos, mas eu já venho com a relação dos Estados Unidos há muito tempo, tive casa de vacation home, e eu frequentava todas as minhas férias, então eu queria viver aquele sonho americano, nem que fosse 30 dias num ano. E eu vi muita gente ao longo desse tempo chegar e voltar, e não tinha aquela perseverança, aquela vontade de estar, porque os Estados Unidos desculpa, separa os homens dos meninos, porque lá se trabalha muito. Você tem uma vida boa? Tem, mas você trabalha muito. Então, a questão da base familiar estar junto contigo, isso daí é fundamental, porque eu não conseguiria viver lá sozinho, entendeu? Agora, como eu cheguei lá, as questões, a questão de ter saído da empresa que eu trabalhava aqui no Brasil, tudo ir para lá, isso daí é outros 500. Mas estou muito feliz, faria tudo de novo, agora, evidentemente, com orientação. E eu digo o seguinte, se você tivesse conhecido o Petri lá atrás, talvez eu teria conhecido um Petri lá atrás, talvez eu teria $150 mil na minha conta. Então, não, e isso é verdade. Por exemplo, a primeira vez que eu reencontrei o Petri, e esse reencontrei foi já justamente por esse tipo de plataforma, que hoje a gente está utilizando digital, também foi, como você bem falou, a indicação de algum amigo que sabia da confiabilidade e credibilidade que você tinha. E, cara, não teve uma única pergunta que ficou em aberto. Inclusive, às vezes, se tinha alguma coisa que estava em modificação, você sempre foi bem claro em dizer, olha, isso aqui está em atualização, isso aqui eu preciso checar, mas nunca houve uma pergunta mal respondida ou que foi no chute, assim, vai tentar que dá. Sempre foi muito bem organizado. Então, isso eu acho que é o grande diferencial. E como é que é hoje esse processo de quem está aplicando? Porque teve várias mudanças, né, de quantas horas precisava, de quanto tempo precisava, sem entrar muito na parte técnica, né, porque nem todo mundo vai ter a mesma condição, mas tipo assim, só para o pessoal conhecer o trabalho que você faz e o que é uma covalidação de licença, de você pegar a habilitação que você tem aqui e qualificar
para poder, ainda que não tenha o visto de trabalho, né, mas está qualificado a operar nos Estados Unidos. Como é que é esse processo? Sim, então a JetFlow hoje, nome JetFlow, que era Jetway, depois eu explico, foi uma jogada estratégica de marketing que nós tivemos essa alteração, porque a empresa, Jetway Aviation Training LLC, né, LLC, ela continua existindo, ela vai existir, porque é a razão social da empresa. Nome fantasia, nós decidimos alterar para JetFlow. Foi feito um estudo dessa marca, porque nós decidimos que JetFlow seria o fluxo do jato, né? Não, totalmente. Eu concordo. Eu mesmo, quando eu vi a marca, eu perguntei para você, né? Exato. Porque até pelo próprio estudo, né? Do croata, aquele sobre o flow, né? Quando você entra em fluxo, você tem muito menos desgaste de energia, né? Isso. E muito mais resultado. Então, eu achei fantástico. Quando falou jet flow, pô, você entrou no fluxo, né? Isso daí foi, assim, uma inspiração de um amigo meu lá de Vinhedo, que ele é um empresário, e ele tem um coworking lá, que o nome é Biflow. Ah, que legal. E ele tem esse coworking de escritórios compartilhados, assim, com experiências, né, entre empresários. E ele me mostrou na época aqueles pássaros que fazem aquela dança sabe, que todos eles em conjunto. Sim, sim. E aquilo lá é um estudo que foi feito, que aquilo lá, todos em conjunto, vai dar um fluxo com resultado. E a JetFlow justamente por isso, porque o que eu quero do colega? Que ele venha para fazer a conversão da licença e ele não se preocupe com nada a não ser estudar e fazer a parte dele técnica. Porque 99,99% das escolas nos Estados Unidos, elas não dão nenhum suporte documental. Ou seja, o aluno chega, além de ele ter que se preocupar para estudar, ele tem que se preocupar em fazer todo o processo. A parte de órgãos federais, aprovações, fingerprint, pedir verification letters. Isso daí o cara fala, puta, como é que faz isso? E eu sofri isso na pele, na época. Porque quando eu fui fazer o meu, fui na cara e na coragem. Ninguém me avisou como que era. Chegou no dia do check ride, o instrutor fala para mim, você fez o 8710, o form? Eu, 8710? Você nem o que é isso? Aí tomei uma bela bronca do cara. Pô, você tá aqui, você tem que ler o FAR, não sei o que lá. Cara, não é impossível a gente ter tudo em mente, porque nem você como brasileiro, a tua raiz ser aviação no Brasil, você sabe o RBAC, imagina nos Estados Unidos, né? Então, apanhando, eu fui acabando pegando esse know-how e esse foi o meu diferencial. Ter esse diferencial documental no início. E a história da JetFlow, ela começou através na verdade, a pandemia, para mim, foi um divisor de águas. Quando veio a pandemia, até então eu era piloto de simulador, de teste de simulador, numa empresa chamada Global One, lá em Sanford. Eu fazia voos de montagem de simulador, então certificação junto à FAA. Quando veio a pandemia, todo mundo foi para casa. Falei para minha mulher, agora eu vou me preparar para o mercado. Vou fazer minhas licenças, tudo, e vou deixar, de repente, amanhã eu volto a voar. Que não era meu objetivo mais voar. Não sabia disso. Não sabia que você tinha feito todo esse processo antes de chegar onde eu... Exatamente, porque isso foi o meu o diferencial. Quando eu cheguei na escola que eu era representante na época, eu sentei para falar do curso e pedi a representação para a dona lá, né? Ela virou para mim e falou assim, o que esse maluco quer? A gente tem nós temos nosso departamento de vendas, tudo, né? Aí eu falei para ela assim, olha, me dá uma oportunidade que eu vou trazer 10 pilotos para a próxima classe aqui, que tem aqui. Ela falou, se você trouxer, a gente conversa. E entrei no carro, cocei a cabeça e falei, Jesus, cara, o que eu fui fazer? Eu não conheço ninguém. Bom, vamos tentar. Comecei a ligar para Deus e o mundo. Meus amigos, tudo que estava lá. Muitos amigos que você conhece, o Sanches, a Hortolã. Pô, é verdade. Eu lembro que eu conheci justamente porque essas pessoas eram pessoas que eram próximas do meu relacionamento. Exato. E eu achei assim, tipo, uma coincidência, né? Eu falei, o que o Sanches? O que é o Hortolã? Tinha mais alguém também dessa época que... O Dalton, que também, meu... O Dalton. Que foi nesse fluxo. Falei, e eu fui trazendo o pessoal, eu falei assim, meu...
vamos lá fazer o curso comigo e tal, né? Assim, ah, tá bom. Aí eu peguei, depositei $58.500 na conta da escola. Caramba. Aí ela me ligou e falou assim, pô, dá pra você dar uma passadinha aqui amanhã? Eu falei, sim. Aí eu passei, ela falou, já tinha um contratinho pronto assim, em cima da mesa, assim, não, meu representante é América do Sul. E eu trouxe, na pandemia, High Pandemic Season, eu fui responsável com 70% do faturamento da escola, trazendo pilotos. E meu faturamento médio dentro dessa escola era 40%. Cada 10 alunos, 4 eu trazia, né? Só que trabalhar com o americano tem as vantagens e as desvantagens. Eles são muito engessados para aquilo que eu queria fazer, que era o diferencial. Então eu vendia um produto que talvez chegasse lá na hora lá, aquele produto não seria entregue de acordo com aquilo que eu prometi. Cara, e é interessante, eu só fazer um highlight aqui de duas coisas que você falou. Primeiro, quando a gente fala que o que muda a, a maneira com que você propaga a tua marca é o resultado que você gera, muitas vezes as pessoas não percebem, mas é bem o que você falou. A partir do momento que você ofereceu, que estava só no currículo frio, de tipo, olha, eu tenho experiência, eu tenho formação, eu trabalhei em tal lugar, a pessoa vê você como mais um. Quando você chegou lá e depositou essa grana, que não é do dia para a noite que você chega lá e deposita $58.000 na conta de alguém. Sim. A pessoa falou, peraí, esse cara tem resultado, ele me traz resultado. Despertou o interesse na pessoa em ter você. E aí agora você começou a falar de um segundo ponto que eu também sempre falo, que é a questão de se as coisas não estão do jeito que você quer ver, e a gente aprendeu isso na aviação, né? No voo. Se você não consegue mudar o sistema, mude do sistema. Eu Exatamente. penso assim. E aí foi onde que surgiu a ideia de eu montar minha própria escola. É muito custoso, é muito demorado, a burocracia existe também americana, não pense que Com certeza. também existe, com diferencial, com seriedade, né? Então lá não tem o cara que te ajuda com jeitinho. Não, você vai aguardar se é um número tal, você vai esperar a certificação, homologação. Muito bem. A escola foi montada, hoje eu tenho ela rodando tranquilamente. A gente falou, eu posso dizer que eu sou uma das escolas mais conhecidas hoje nos Estados Unidos, principalmente na Flórida. Nós estamos localizados em Sanford, que é Sanford, Orlando, bem no aeroporto de Sanford, que é uma base militar, que hoje é 50% militar, 50% civil. Lá, inclusive, é a base da Allegiant, aquela empresa low fare, low cost. E nós estamos lá com o nosso prédio, girando todo 2 a 3 cursos por mês, e o negócio está, graças a Deus, está indo É bem. engraçado que o teu resultado é tão bom que eu lembro que alguns parceiros que você me indicou na época, eu conversei com eles depois, daí eu falei, pô, e aí, como é que você tá, tal e coisa? Ele falou, cara, sinto falta do Petri quando ele estava aqui. O resultado era bem melhor, justamente porque você faz esse movimento. Você busca pessoas, você traz as pessoas, e não é por um poder de técnica de persuasão, técnica de atrair o cliente por alguma coisa de marketing ou de outra coisa, não. É porque a pessoa sabe que você traz o resultado que ela quer dentro do tempo que ela precisa. E hoje, é assim, Moresco, esse cordão umbilical, eu estou tentando desfazer. De que maneira? Através de parceiros e através do meu sócio também. Meu sócio voou também na Latam, e ele tá comigo lá, uma pessoa muito séria, tudo, só que assim, ninguém quer conversar com eles, é comigo. Só que chegou num patamar que eu não tenho mais, eu não tenho tempo na agenda, acabou. Às 24 horas, assim, só se eu trabalhar e não dormir, entendeu? Até porque quando você sai de uma condição de representante ou parceiro e passa a CEO do negócio, você tem inúmeras outras obrigações, né? Às vezes até reuniões na FAA, Sim, reuniões em outras empresas, que isso vai fazer com que você tenha que tomar mais tempo para isso, né? Não porque só para dar a suporte. empresa ela tem um organograma de funções, onde eu sou o CEO. Eu tenho mais um sócio que é indiano, o comandante o Vino Vacaria, né? Que ele é checador da escola, tudo, e o Dalton. Cada um tem sua função. O Vino, ele é a parte somente técnica, só parte de cheque, ele trata só de simulador. Eu sou instrutor também de simulador,
Dalton também é, e eu sou o CEO. Ou seja, tudo na empresa passa na minha mão para assinar. Ah, que legal. Agora você está atuando mesmo como instrutor Então, também. estou lá Poxa, que também como massa. instrutor. Isso daí é para matar minha vontade quando eu estou com vontade de fazer um voo. Eu vou fazer uma instruçãozinha de simulador, acabou a vontade e volta para a mesa, né? Então, agora, o fato é que eu gosto bastante de ajudar as pessoas nisso daí. E estou, assim, posso falar que eu estou muito contente pelo resultado, pelo feedback do pessoal. Porque todo mundo que vai fazer o curso comigo lá fala assim, pô, se não fosse você, não saía. Entendeu? Se não fosse você, não saía. Por quê? Porque eu mostro que não é pano preto. É simplesmente mostro que lá, nos Estados Unidos, o FAA é um órgão sério. Então lá você tem que saber mexer, senão não sai o negócio. Entendeu? Isso realmente eu percebo que é algo que fez total diferença, por exemplo, no meu processo. E mesmo você passando, é tanta coisa, é tanta papelada para ser feito, que às vezes a gente acha que tá tudo feito e depois quando você vai fazer aquele checklist, pô, você fez tal coisa? Não, eu acabei não fazendo. Você fez tal coisa? Acabei não fazendo. Então, realmente, o processo tem bastante coisas para serem feitas. E dentro desse processo de coisas que são feitas, eu percebi uma coisa nessa caminhada. Muitas pessoas acabaram indo para esse caminho de ficar com as carteiras prontas, estar habilitado, com tudo validado para uma possível oportunidade nos Estados Unidos que já vinha se falando antes. Eu lembro que haviam pesquisas da Airbus falando que ia faltar em torno de 160, 170 mil pilotos. A Boeing fez uma pesquisa falando, se eu não me engano, até 2025 ou 2026, outros 150 mil pilotos para o mercado americano. E hoje a gente vê quanto isso realmente está acontecendo. E aí, em que momento nisso tudo surgiu a TS Immigration? Já era algo que estava no teu coração ou já era algo que estava sendo procurado mesmo antes dessa condição pré-pandemia, pós-pandemia? Então, a questão da carteira, só para fechar esse Ah, círculo, sim. a questão da licença FAA, eu digo o seguinte, isso é piloto, né? É qualificação do profissional. É uma carteira que ela é aceita no mundo inteiro, ela aceita em qualquer lugar, tirando a Europa, evidentemente, mas todas as outras agências seguem o que está escrito no FAA. Então, o FAA é uma carteira que hoje ela é a carteira mãe. Então, quem tem tá bem assistido com a carteira. Não, Okay? isso é bem verdade, porque talvez não sei quantos de vocês que vão assistir esse vídeo conhecem a minha história também. Eu voei 8 anos fora do país, mais de 127 países e conectei com 180 culturas. Nessas conexões das 180 culturas, às vezes as pessoas perguntam para mim assim, tá, mas como assim você voa 127 países e conheceu 180 culturas? Justamente por estar voando fora do país, dentro da mesma área em que eu voei, tinham 184, na verdade, para ser mais preciso, culturas mapeadas de aviadores que trabalhavam nessa empresa e comissários. E aí o que acontece? A maioria deles, a gente conversava sobre isso, né? Qual é a melhor carteira de se manter? E tinha cara que tinha carteira europeia, tinha carteira que voou na China, tinha carteira do Brasil e tal. Cara, 100% dos caras que tinham FAA falaram duas situações para você ter a FAA. Primeiro, qualquer coisa que está lá é aceita no mundo inteiro. Eu não sei se eles buscam isso ou se é um reconhecimento de qualidade operacional. Então, você tem FAA, qualquer lugar do mundo aceita. E segunda coisa, ele falou, cara, se eu tiver em emergência, eu ligo para o centro da FAA em Oklahoma, alguém vai me atender. Nem que seja para dizer, isso aqui dá para você resolver eletronicamente. Mas alguém te atende, você tem suporte. E quando é emergência, não é emergência literalmente de que você está com algum apuro, mas algo que o piloto fala, cara, eu preciso dessa carta de alguma coisa, porque é para algo que eu preciso comprovar para conseguir um emprego, o cara realmente providencia para você essa... E é isso mesmo? E as últimas 2 turmas que foi feita agora, mês passado, 4, 5, eu não me recordo exatos, pilotos terminaram o curso já com a provisória na mão, que a gente fala de temporary license. Eles já saíram de lá e já foram para o Middle East já fazer o screening na Air Arabian, Qatar, em vários lugares, porque já estava com a licença válida.
sendo que eles voavam no Brasil e estavam demitidos das empresas, estavam com o equipamento já vencido há um certo tempo, e eles agora, com o FAA na mão, eles estavam current, correndo para a Europa e estão voando lá, entendeu? Então você vê como que é, o cara do vencido foi para o current e já foi para procurar emprego. Chegou lá, procurou, entrou. Ah, você voa onde? No Brasil não tem problema, você tem FAA. Matou, não precisa. E você percebe isso em outras culturas também? O cara preferia abrir mão, às vezes, da própria licença do próprio país e manter o FAA por Sim. essa facilidade que você tem ao redor do mundo? Não tenha dúvida. O meu mercado não é só brasileiro. O meu mercado, eu falo que hoje eu tenho, por incrível que pareça, 70% estrangeiro, 30% brasileiro. Hoje eu tenho europeu, eu tenho Índia, muita gente da Índia, eu tenho muito árabe, e tenho chinês não por conta da entrada do chinês, que está um pouco Que está mais restrita complicado. nos Estados Verdade. Unidos, mas assim, e quem está voando fora, quem é brasileiro voando fora, o cara quer aplicar, o cara quer tirar o FA, não tem jeito. E é bem mais descomplicado do que você ter uma licença EASA, por exemplo, né? Asa você tem que ser um pouquinho astronauta, né? Pouco astronauta para poder... Tem que ter paciência. E complementando, Moresco, a questão da TS Migration na minha vida, é uma questão curiosa, né? Porque foi meu primeiro trabalho de fato, né? Assim, tirando a parte de simulador, foi o primeiro convite que eu tive de trabalho quando saiu meu Green Card. Então, eu tive meu Green Card, assim, de aplicação desde a data que eu fiz o protocolo até sair a minha PVC na caixinha do correio, na minha mão. Foram 10 meses e 14 dias, algo desse tipo. E isso foi um recorde para a emissão de um Green Card para piloto. O próprio escritório que aplicou meu Green Card nunca tinha visto um Green Card aprovado tão rápido. E aquilo eu postei nas minhas redes sociais em agradecimento e tal, e aquilo viralizou. E meu telefone não parou mais. Num belo Natal de 19 para 20, eu estava inclusive com o comandante Nogueira, Nogueirinha, estava lá em Orlando com a gente, lá passando o Natal. Nós fomos cumprimentar uns amigos e conheci o Flávio Braga, que ele oriundo de uma outra empresa de imigração, e ele já era sócio da TS Migration, junto com o Luiz Caseiro. TS Migration, por que TS Migration? Porque o fundador é o Dr. Taishin. Ele é um sul-coreano radicado americano desde os 5 anos de idade. Ele é major da ativa da Army americana, do exército. É uma pessoa que ele vai para as batalhas, ele vai para Afeganistão, etc. e tal. Comandante das Forças Nacionais dos Estados Unidos, da Flórida. Ele é advogado de imigração, advogado tributarista e empresário também com alguns malls nos Estados Unidos. E ele é uma pessoa muito séria, uma pessoa assim que ele tem uma integridade de trabalho muito, muito séria. Como ele não precisa disso, assim, em termos financeiros, ele é um cara que ele fala assim nas reuniões: se você vender um caso de Green Card para uma pessoa que não tem chances reais de aprovação, você está fora do time. Isso ele não fala só para mim, fala para todos aqueles lá. E a TS, há 3 anos atrás, me procurou, me fez uma proposta de montar e estruturar dentro da TS um setor para pilotos. Porque a aplicação de piloto de linha aérea, ela é complicada, ela é diferenciada de você aplicar, por exemplo, para um médico, para um dentista, que são profissões já, digamos assim, já pré-determinadas, né? A pessoa nasce, estuda, se forma, faz um mestrado ou alguma coisa desse tipo, ela exerce a função dela. O que você foi? Você foi médico tua vida inteira. Piloto não. É piloto privado, piloto comercial, IFR, Multi, PLA, INVA. O cara pega aquele negócio e fala assim: que caramba é isso aqui? Caramba, eu não sabia que tinha todas essas peculiaridades. E você tem que ilustrar, praticamente quase desenhar, vamos falar assim. Você tem que montar o pleito, nada mais, nada menos que uma defesa de tese. Depois eu explico um pouquinho o que é isso. Você tem que montar uma defesa de tese lúdica para aquela pessoa, aquele oficial que vai analisar o caso. Ele não é piloto. Então ele não sabe o que vem pela frente. Então ele faz uma triangulação. Seria mais ou menos uma defesa de tese em linguagem não científica.
o público normal entender o que é aquilo. Exato. Por qual que é a diferença entre pleito e processo? Ah, isso é bom saber. Então, processo você tem jurisprudência. Então, o processo do Fabrício Moresco. Eu pego o teu processo, Ctrl+C, Ctrl+V, boto o meu nome e falo, se deu para ele, eu também quero. Tem jurisprudência. Pleito não. Pleito é análise da elegibilidade. Porque o teu caso é diferente do meu. Eu digo o seguinte, imagina um colega teu de aeroclube, que vocês se conheceram ele fazendo PP teórico, vocês tiveram uma trajetória de irmão. Terminaram ali, cada um foi para a aviação, você tem uma história, ele tem outra história, você faz uma coisa hoje, ele pode estar empregado hoje, você está desempregado, e no futuro ele não quer ser piloto, você quer ser. Então, o pleito imigratório é uma defesa de tese e ele é um DNA, cada um tem o seu. Então, nunca vai ser Ctrl+C, Ctrl+V. E é muito interessante o que você falou, porque inclusive eu propago para as pessoas, quem está aqui me acompanhando há mais tempo, eu falo, nós somos únicos e extraordinários pelo que nós mesmos somos. Você mesmo falou, saí da empresa que eu estava, que era uma empresa excelente, porque eu queria viver o meu negócio. Depois você saiu desse negócio, foi para um outro, porque você falou, eu quero dar o meu toque de como que eu acho que deve ser atendido. E às vezes eu falo com alguns amigos e eles falam, tem vários colegas que falam assim, como que fulano conseguiu, eu não consegui. E é justamente isso que a pessoa precisa entender. Sim. O fato de você ser colega de profissão não quer dizer que você tenha a mesma qualificação, o mesmo resultado, o mesmo processo, a mesma vivência, a mesma experiência. Então, às vezes, pequenas coisas vão fazer a diferença em você. Não tenha dúvida. Validar e o outro não validar. Um law firm, né, que nós chamamos, é um escritório de imigração americana, ela não faz milagre se você não tem qualidade documental. E outra coisa que também, Moresco, é assim, eu não gosto de falar de concorrente, tá? Concorrente é meu concorrente, ele existe, é fato, e eu quero que ele exista porque justamente ele vai ser a minha balança para mim poder saber como é que está meu trabalho. Com certeza. Então, o que eu falo? 90% dos escritórios de imigração americana vai pegar teu caso independente se você tem elegibilidade ou não. Por quê? Porque na hora que pegou teu caso, você assinou o contrato, fez o pagamento, acabou o problema dele. O problema agora vira de quem vai analisar. E o cara pode simplesmente jogar. Ele vai analisar, vai reprovar, vai dar um deny, e ele vai chegar para você e falar assim, pô, Moresco, aquele oficial ele foi muito rígido, ele não teve uma compaixão do teu caso, você é um cara que tem condição. Não tem condição. Mas o cara insiste. Mas ele pegou o caso porque ele jogou o problema lá para frente. Vamos fazer uma replicação, vai dar denied de novo, e aí depois você já perdeu dinheiro e perdeu tempo. Hoje nós temos uma ética muito, muito transparente lá, e eu tenho vários áudios no meu telefone que o cliente me liga e fala, está acontecendo isso. Eu já dou a resposta imediata, o cara fala assim, pô, acabou, tá contigo. Né, no nosso jargão da aviação, né? Tá contigo, porque eu não estou fazendo lá querendo ganhar tempo, não estou querendo nada disso, eu quero fazer o pleito certinho. Então, o que acontece? Primeira coisa, o cliente entrou em contato comigo, ele, Petro, eu quero fazer, eu quero interesse de green card, eu quero isso, não tem problema. Você me manda um currículo através do e-mail da empresa, esse currículo ele vai ser submetido a 2 análises, técnica, que é a minha parte, ou seja, como aviador, e dali eu dou meu parecer para o jurídico validar, dizer que ele tem ou não elegibilidade. Se ele tem elegibilidade, se ele cumpre no mínimo 3 dos 7 critérios que a imigração pede, veja bem, para ser elegível são 3 dentre 7 critérios. Mas ele vai ser aprovado? Não. Não estamos falando que ele vai... Tá cumprindo não estamos dizendo que ele vai ser aprovado com 3 critérios. Nós estamos dizendo que ele tem elegibilidade com no mínimo 3 critérios, mas quanto mais critério ele colocar, melhor. Por isso que a gente não faz milagre, depende de você. Papel, você escreve o que você quer. Seu currículo, você escreve o que você quer. Quem analisa, ele só quer uma coisa, fato. Ele quer o quê? Evidência. Evidência é prova. Então, você fez isso? Me prova. Você fez esse curso? Cadê o diploma? Você se formou nisso? Cadê o canudo? Você está entendendo? Você voou nessa empresa? Cadê a carta do RH?
Você voa nessa empresa, você tem salário. Você teve salário. Cadê o olerite? Simples assim. Então, se você escreve um monte de coisa para mim na hora de fazer as evidências, as provas, você não tem como provar, como que eu vou defender a tua tese? Não tem como. Você entende? Verdade. Então, essa transparência nós temos em todos os... eu não tenho um contrato que eu faça que eu não sente com o cliente e faço pelo menos 1 hora de hangout. Vídeo, face to face. Pode ser inglês, aonde for. Ele tem que estar na frente e eu peço ainda que ele esteja com a esposa, com a família junto, já para tirar todas as dúvidas, porque a esposa também vai estar na jogada. Certeza, ela tem que estar junto, ela tem que aprender, ela tem que saber, ela tem que falar, tá bom, não tá, a minha dúvida é essa, tal. Porque existe dúvida imigratória, existe dúvida de trabalho, existe dúvida como que eu moro nos Estados Unidos. Aí é outros 500. Questão assim, vou morar onde? Você acha melhor morar no Texas ou na Flórida? Isso já não é minha questão. A minha questão é te ajudar na parte imigratória. Você fazer o processo e ter a autorização para morar. Para morar. Agora, você quer morar na Flórida ou no Texas? Vamos sentar uma outra hora, vamos conversar sobre o que eu vivo aqui e o que você pode encontrar lá na frente. Só isso daí. Então, é tudo muito claro o negócio, né? Agora, é fato que de 5 anos para cá, houve esse boom na questão do EB2, né? Para pilotos. O que é EB2? Só para deixar claro, EB2 quer dizer a sigla de Employed Basement. É baseado no teu trabalho, no teu expertise, naquilo que você viveu naquela área que você está aplicando. E o EB2 para piloto ela é agregado ainda a uma sigla chamada NIW, que é o National Interesting Waiver, Interesse Nacional, que hoje, mais do que nunca, Airline Pilot é interesse nacional. As aprovações elas estão tendo assim um recorde de aprovações de elegibilidade, ou seja, documentalmente falando, para os Estados Unidos você já está ok para aplicar para o Green Card, em tempos recordes que nunca se viu na história. Hoje, o Visa Bulletin, né, ele contempla entre 11,5 a 21,5 meses essa aprovação, e a média de piloto hoje está na média de 8 meses, entre o mais rápido e o mais demorado. Eu queria que você falasse um pouco sobre um recorde que você bateu aí de 95 dias para a pessoa conseguir essa aprovação. Isso daí é assim, nas últimas 2-3 semanas, vamos colocar, porque a gente já entrou na 3ª semana agora, nós tivemos, no escritório tivemos 4 aprovações, na média de 4 meses, entre o mais demorado e o mais rápido. O mais rápido foi 95 dias, deu 3 meses e 5 dias. Assim, aí o que acontece? Ele não acreditava, né? Quando eu liguei para ele, o nosso colega, falei com ele, ele falou assim, você tá de sacanagem comigo. Eu falei, não tô. Eu falei, entra no aplicativo, faz um refresh. Na hora que ele fez o refresh, começou a sair as estrelinhas lá, né? Aí ele virou e falou assim, nossa, Patrick, que beleza, cara, a melhor notícia que eu recebi, tal. O cara ficou emocionado, né? Ele falou, jamais eu imaginaria que ia sair num prazo tão rápido desse. Eu falei, nem nós, a gente também não tinha a gente não tem esse controle, né? Qual que é o próximo passo agora? Segue aquilo que eu vou falar. Próximo passo agora espera a imigração encaminhar teu caso para um outro órgão chamado NVC, que é o National Visa Center. O National Visa Center vai processar teu caso e vai enviar para o consulado do Brasil, no Rio de Janeiro, onde você vai fazer entrevista. Nessa trajetória, você vai fazer exame médico admissional, você vai pagar as taxas do Green Card, demora de 6 a 8 meses aproximadamente. Não adianta você querer antes disso que não vai sair. Isso está escrito. Por quê? Então, mesmo depois que ele já foi anunciado que você passou todas as fases, você tem mais um prazo até dar esse ok da onde vai contar os 180 dias. Sim, porque, assim, só para deixar bem claro, são 3 timelines que existem para você aplicar para a tua residência permanente. O primeiro timeline é preparação e montagem até protocolar o processo. Gira em torno de 150 dias. Depois que foi protocolado, o cliente recebeu o case number. Daquele ponto até a aprovação da elegibilidade, ou seja, documentalmente falando, você está aprovado para o Green Card, demora entre 11,5 a 21,5 meses. E depois disso, aprovado, você vai para o último timeline, desculpa, que é a entrevista propriamente dita. A entrevista, ela consiste no quê?
na checagem da veracidade do cliente. O que quer dizer isso? Se o aplicante é ele mesmo, se o passaporte existe, se ele é casado, se ele tem certidão de casamento, se ele tem filho, se o filho está lá. Não é para não é para discutir documento. Por falar em filho, agora você acendeu uma luz aqui de uma coisa que me falaram que eu não sei se é lenda ou se é real. Quem tem filho acima de 18 anos também é beneficiado no processo? É assim, isso é uma coisa que não está claro na regra e está dependendo muito de cada oficial que analisa. Mas se você protocolar teu caso com filhos até 20 anos, 11 meses e 29 dias, ou seja, você recebeu o protocolo antes dele completar 21 anos, teoricamente ele entra no teu pleito imigratório como beneficiário. Agora, já existiu alguns casos que o oficial ele vê se ele tem 21 anos não no dia do protocolo, e sim no dia que ele analisa. Se ele analisar com 21 anos e meio, ele pode achar que 21 anos e meio tá fora. E ele fala assim, não vai entrar, tem que fazer um pleito pro filho. Então não é lenda realmente, Não isso é lenda. é previsto. Não é lenda. Mas o oficial pode acabar decidindo acolher. Decidindo ou não. É para ele acolher. Porque ela está dizendo, se você protocolar com 20 anos, 11 meses, 29 dias, ele é elegível a estar no teu pleito. Eu tenho pelo menos uns 8 clientes que estão naquela correria do Usain Bolt, porque o filho vai fazer, por exemplo, dia 15 de setembro, faz 21 anos. Então a gente tem que montar tudo para ele, para protocolar antes de 15 de setembro. Tem que ser dia 10, você está entendendo? Com pelo menos uma semana, 10 dias antes. E isso daí existe. Porque senão vai acontecer o quê? Ele vai perder os filhos. E eu tenho clientes que já têm filhos acima de 21 anos, que ele está fazendo para ele e para a esposa. Os filhos moram com eles, ainda são gêmeos. E está esperando o quê? Sai o meu, depois eu pago um pleito para os meus filhos e eles fazem o dele, entendeu? Como beneficiário meu. Sai meu green card primeiro, aí depois eu puxo os filhos. Desde que o filho não seja casado. Se casou, demora 15 anos para sair. Se não casou, talvez 4 anos, mais ou menos. Caramba, então são informações bem importantes mesmo. Agora que você tocou no assunto que eu lembrei, porque eu tinha até esquecido dessa condição. Exatamente. Então, assim, são muitas variáveis, Moresco, que existe nessa parte de imigração, que quando eu vejo um colega que vai fazer um self-petition, o que quer dizer isso? Ele pega, ele entra no Google e ele vê que dá para aplicar um green card por ele mesmo, sem um escritório. Ele tem esse direito? Pode ter esse direito, mas a chance de dar errado é 99,9%. Porque é a mesma coisa que entrar um advogado na tua cabine e bater na porta e falar assim, ô capita, sai daí que eu vou tocar esse troço. Eu falei, mas você é piloto? Não, sou advogado. Ué, cada um na tua. Piloto é piloto, advogado é advogado. Então, ele sabe fazer o pleito, ele aprendeu, ele estudou para aquilo. E essa semana eu tive um cliente que aconteceu a mesma coisa. Ele ligou para mim e falou, pô, Petra, eu fiz sozinho, deu ruim, e agora eu quero a assessoria de vocês. Quanto que eu vou gastar? O preço de um pleito novo. Tem que começar do zero. Não tem como aproveitar o processo que já estava em andamento. Não tem como aproveitar. Então, faça o escritório é para estar lá para te auxiliar, te ajudar e te dar o melhor caminho possível para você ter o sucesso. Então, existem muitas nuances, muitas coisas que pode pegar no meio do caminho. É isso que é o problema. E falando sobre essa condição, por exemplo, de coisas darem errado ou darem certo, uma coisa que eu vejo as pessoas bastante preocupadas é nessa questão de como que seria o tratamento que os aviadores iriam receber se eles aplicarem para todo esse processo. Por que eu falo isso? Porque eu até fiz um vídeo esses dias falando sobre o fato de que as pessoas falam que está faltando piloto no mundo. Eu falo, está faltando aviador no mundo. Porque inúmeras pessoas, não estou dizendo que está certo ou que está errado o que as companhias fizeram, mas o fato é que o aviador estava lá, ele estava contando com continuar naquela empresa por inúmeros anos. Ele acreditou na empresa também. E aí, quando teve o momento de pandemia, começou a se demitir esses aviadores, eles foram para casa, perceberam, poxa, eu tenho vida, fazia tempo que eu não ficava em casa com a família, estou com a minha esposa e tal, e agora a maioria deles procurou outras coisas, montou negócios próprios, saiu, foi trabalhar com outra coisa,
Como é que você vê hoje o real mercado nos Estados Unidos? Porque eu sei que cada lugar é cada lugar. E principalmente em alguns lugares do mundo, como o mundo árabe, as pessoas saem e reclamam depois que falam o que foi prometido não foi cumprido. E é isso que está fazendo com que muita gente não volte. Como é Sim. que você vê hoje o processo pelas pessoas que passaram pela tua mão, pelo menos, né? Então, Maurício, existe o mundo e existe os Estados Unidos. Na aviação é separado. Estados Unidos É real é um isso, então. mundo e o resto do mundo. Primeira coisa, vamos lá. Quando você vai para o Oriente Médio, ou vai para a China, não interessa onde você vai, que não seja um país ocidental, primeiro você é expatriado. O que quer dizer isso? Você tem um contrato de trabalho e você tem um visa de trabalho que tem duração enquanto você tem o contrato ativo. Em resumo, você está. Vou dar um exemplo: Catar. Você está lá trabalhando, você está achando que você tem a estabilidade do mundo lá. Não tem nada. Porque se amanhã eles te demitem, você tem 30, talvez 60, talvez 90 dias para você deixar o país. E é exatamente isso. Ali você percebe que, tipo É, assim, o teórico direito que você tinha, você não tem direito nenhum. nada. O único direito que você tem é de pegar as coisas e ir Ir embora. embora. Eu conheço só um piloto até hoje na minha vida inteira que tem apartamento em Dubai. O cara comprou um apartamento. O cara tá fora da curva. Porque ali você pode ter 10 apartamentos. O Sheik te manda embora, você vai embora, velho. Sim, com E não tem, certeza. com 10 apartamentos, não vai te fazer diferença nenhuma. Mas tudo bem. Cada um é cada um. Ah, quando você é despatriado, você tem essa instabilidade. Ou seja, a tua vida está dentro de uma mala. Se você tem que levantar de acampamento do dia para noite. Estados Unidos e Europa, você não tem. Primeiro que para voar na Europa, você tem que também ter uma cidadania, né? Seja europeia, que for. Mas os Estados Unidos, você tendo a residência permanente, ou green card, como queiram chamar, você deu a crise na aviação, você pode ser chapeiro do McDonald's. Ninguém vai te mandar embora. Ah, então você não tem esse problema. Você passa a ter Você, direitos lá dentro. você não, o green card, Moresco, deixar bem claro, não é um visto de turismo que você vai nas suas férias entrar nos Estados Unidos para não pegar fila. Green Card é um documento que você recebe para você viver, trabalhar, pagar impostos, ter mesmos direitos e deveres de um americano, só que com uma diferença do americano. Você não pode morar fora dos Estados Unidos até você pegar a cidadania americana. Enquanto você é Green Card holder, você tem que produzir nos Estados Unidos, trabalhar nos Estados Unidos, pagando imposto lá. Então, isso daí independe em que área você vai estar. A aviação está em crise, não está contratando nada. Um exemplo, cara, eu estou trabalhando no McDonald's chapeiro. Você está produzindo, pagando imposto, você vai viver tua vida inteira lá. Ninguém vai Ah, te... então esse seria o único senão. Por exemplo, se tiver em crise nos Estados Unidos, você tiver uma oferta para trabalhar fora. Qualquer coisa, qualquer coisa. Você não cometendo crime, não cometendo fraude e não cometendo sonegação de imposto, você vive o resto da tua vida nos Estados Unidos sem ninguém te perturbar. Entendeu? Agora, hoje o mercado americano é assim, eu faço uma aposta com todos os meus clientes. Faço uma aposta assim. Uma churrascaria. A gente vai fazer uma churrascaria, aquela famosa lá que tem o fogo no chão, né? Você sabe? Eu aposto uma churrascaria que você não fica uma semana desempregado. Hoje. Em qualquer área como aviador, você tem inúmeras ofertas. Eu tenho hoje, só para ter uma ideia, eu tenho 3 contatos em 3 empresas diferentes, 2 cargueiras, uma Atlas Cargo, uma ABX Cargo e a outra chama-se EdgeJet, que é uma empresinha bem pequenininha lá que tem 200 aviões, sem Gulfstream e sem Challenger, que ninguém conhece, mas tem 200 aviões, tá? Caramba! E executiva. E eu tenho contato nessas 3 empresas junto à RH, onde assim que o piloto aplicou comigo o Green Card e teve sucesso no Green Card, eu já consigo um documento chamado CJO, que é uma Conditional Job Offer, que a Atlas diz assim, baseado no teu currículo, na tua experiência, eu tenho interesse de contratar, desde que o governo te dê o documento para você trabalhar aqui comigo, ok? Que é o Green Card, ok? Então, você pegou o Green Card na mão, com o teu currículo, eu já consigo agendar um
uma entrevista em uma semana no máximo, e dessa entrevista já vai para entrevista técnica, aí já não é mais parte minha. Na hora, eu te arrumo até entrevista. Dali para frente é competência tua. Mas eu tenho hoje 3 empresas que dá para indicar tranquilamente. E assim, sem limite de... Por enquanto, sem limite de falar assim, não, daqui 2 meses fecha a janela. Não. A falta de piloto nos Estados Unidos hoje, ela prevê, não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo isso são os especialistas, PhDs na área, que inclusive assinam as Expert Opinion Letter para os pleitos imigratórios, e lá eles contemplam que a falta é para 12 a 15 anos. E diz que para 2026, com a aposentadoria que vai ter agora mais uma leva de aposentados na América, pode chegar a faltar 45 mil pilotos em um ano. Já isso para o ano que vem. Para 2026. Até 2026. Então, é assim, como você falou no começo, tem muitos pilotos hoje que ele falou assim, eu vou fazer até um Uber. Eu já tenho tudo pago, tá tudo certinho aqui, eu vou pegar meu RV, né, o meu motorhome e vou viajar com a família. Eu não quero mais escala. Deixa para os novinhos. Então tem isso daí. Tem aquele que não quer trabalhar mais, tem aquele que vai aposentar. Que o mercado essa precisa. Minha percepção é real também. Sim. O mercado deve ter essa disponibilidade pelo fato de pessoas experientes hoje quererem seguir em outra direção. Sim. Sem dúvida nenhuma. Então, é uma coisa assim, é absurdo o número de pilotos hoje que a América precisa. É uma coisa assim que é inacreditável. O número, só por curiosidade, 40% da frota das majors, entre American Airlines, Delta, Continental, essas empresas, 40% está no chão por falta de piloto. Os voos estão sendo seguidamente, assim, diariamente cancelados porque não tem... Basta cair uma chuva, o cara alterno não tem piloto para trazer o avião de volta. Para fazer a reposição. Eu mesmo, quando eu fui para lá para fazer o processo, era para a gente ter decolado, chegava acho que 6 e pouco da manhã, e 7 alguma coisa era o voo para ir para Orlando. Eu consegui decolar, era quase 5 horas da tarde. Os 4 voos que tinham para Orlando cancelaram por falta de tripulação. Na minha vinda para cá, a mesma coisa. Meu voo era 5h20 da tarde, da American para Miami para fazer a conexão para Guarulhos. Um dia antes eles mandaram para mim uma mensagem que o voo das 5 tinha cancelado, que eu tinha que ir às 10 da manhã. Ou seja, eu ia chegar 11 da manhã para decolar quase 11 da noite. Ficar 12 horas no aeroporto. Aí eu alterei de empresa, eu cancelei a minha American, comprei de última hora de azul e vim de azul direto, porque eu não podia ficar esse tempo todo lá em Miami. Então tá assim, realmente existe. E detalhe, eu não conheço um piloto com green card desempregado. Não conheço. Todos os meus amigos, todos os colegas, clientes que estão trabalhando, e eles eles postam no LinkedIn, essas coisas, e eu vou lá, curto, né? Pô, muito sucesso e tal. Os caras ainda comentam lá embaixo. Pô, Pet, se não fosse você me ajudar, não estaria aqui. Não estaria aí. Eu vejo várias pessoas falando isso. Isso é verdade. Mas assim, isso também tem a capacidade também do profissional, né? Porque não adianta nada eu arrumar tudo. Com certeza. E a pessoa não ter a capacidade técnica, não ter um inglês bom para uma empresa aérea e tal. Isso daí já não é a minha parte. Eu já não posso, infelizmente, estar no lugar da pessoa para ajudar. Mas o que eu puder ajudar para a pessoa estar lá migrando lá, conte com a gente lá. Pô, excelente. Gente, quem está assistindo aqui, eu vou deixar todas essas informações no descritivo do vídeo. Vai ter todas as informações das empresas dele nos Estados Unidos, a representante aqui no Brasil também, para que você consiga acessar. E aí qualquer um desses níveis, independente de ser diretamente isso, né, Petri? Você pode entrar em contato com ele porque você também tem muitas empresas parceiras, né? Sim. Às vezes não é algo que você realiza diretamente, mas que você consegue passar. Petri, antes de encerrar, queria só que você falasse um pouco, até estou aqui com o privilégio de ter em primeira mão o que vai ser entregue na Labasse. A semana que vem a gente tem a Labasse. Queria que você falasse rapidamente como é que vai ser a tua participação, que talvez quem estiver assistindo o vídeo também pode acabar te visitando lá. Já é um convite, né? Labasse, nós temos a honra de participar da Labasse, que é a segunda maior feira de aviação executiva e negócios do mundo.
Nós estaremos expondo 9, 10 e 11 em Congonhas, stand JetFlow com a TS Immigration, com a participação da consultoria Fly, que é a nossa representante aqui no Brasil, através da Paula Sofo, CEO da consultoria Fly. Todos os assuntos pertinentes a imigração e cursos lá nos Estados Unidos, entre JetFlow e TS. A Paula nos atende, né? Ajuda também a assistir todos os clientes. E estaremos lá, a feira, se não me falha a memória, dias 9 e 10 da meio-dia às 20 horas. E no dia 11, último dia, das 20 horas, das 12 às 19 horas. Então, convidamos a todos a participar lá da Labasse, nos visitar, tomar um café lá com a gente lá no stand. Tiver alguma dúvida, quiser falar sobre imigração, nós vamos estar lá. O Luiz Caseiro, que é um dos donos da TS, também estará lá também no stand com a gente. Vai estar eu, a Paula e o Luiz Caseiro. É um convite para vocês. Eu também vou lá visitar, né? Tomar um café, porque com certeza vai ser muito bom, muito produtivo. E a feira promete, até como você falou, né? Pela qualidade da Labasse, para a pessoa aproveitar e passar a saber um pouco mais sobre isso. Sem dúvida. Ótimo. Bom, esse foi o voo 0308, com destino a Nova York. A gente já está finalizando. Foi uma honra ter você a bordo aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Conversei aqui com o Armando Petri Júnior. E foi mais um DecoleCast, dando voz à mensagem para que você também decole.